O que existia antes do Big Bang? Quais são as teorias vigentes? Cara, quando a gente começa a pensar no que existia antes do Big Bang, a cabeça até dói, né? Porque é um negócio tão fora do comum, tão fora do que a gente está acostumado a imaginar, que a gente se perde fácil. Primeiro que, olha só, a maioria das pessoas, quando pensa em começo de tudo, já imagina aquele espaço escuro, tipo um vazio, um lugar sem nada. Mas mesmo esse lugar sem nada já seria alguma coisa, porque teria que ter espaço para esse vazio existir. E aí que está o ponto. Segundo algumas das teorias mais aceitas, nem isso existia, nem espaço, nem tempo, nem vazio, nem coisa nenhuma. O negócio é que para essa linha de pensamento, tempo e espaço não são coisas que sempre existiram, como se fossem um palco onde tudo acontece. Não. Eles mesmos foram criados no Big Bang. É como se antes do Big Bang nem tivesse palco, nem tivesse teatro, nem tivesse plateia, simplesmente não tinha nada. E aí vem aquela frase clássica que o pessoal fala, que antes do Big Bang não existia antes, porque o tempo começou junto com o Big Bang. Ou seja, perguntar o que existia antes é meio que perguntar, sei lá, o que tem ao norte do Polo Norte não faz sentido, porque o conceito de antes depende do tempo e o tempo não existia. Stephen Hawking era um dos caras que defendia essa ideia, né? Ele dizia que o tempo é uma dimensão igual às outras, tipo o espaço. Só que ao invés de ser para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, ele é para frente, né? A gente sente o tempo passar. E aí, segundo ele, quando você chega no Big Bang, no começo do universo, é como se você chegasse numa borda. Mas não é uma borda tipo um muro ou um precipício, é uma borda do próprio conceito de tempo. Não tem como atravessar para antes porque o tempo simplesmente não existia. Então, todo esse papo de o que tinha antes não encaixa, porque a pergunta já parte de uma ideia que não vale para esse caso. Outra coisa muito doida é imaginar como é que a física lida com isso, porque todas as nossas equações, todas as leis da natureza que a gente conhece, elas funcionam com o tempo existindo. Tudo que a gente calcula, toda reação, toda partícula, tudo depende de tempo e espaço para acontecer. Mas, no momento do Big Bang, tudo era tão extremo, tão denso, tão quente, que as próprias leis da física, como a gente conhece, simplesmente param de funcionar direito. É como se a matemática desse tilt não consegue calcular, não tem como prever nada. Por isso mesmo, é tão difícil falar do que veio antes, porque nem as ferramentas que a gente usa para explicar o universo funcionam ali. Agora, pensa bem, se o tempo começou ali, isso quer dizer que todos os eventos, tudo que já aconteceu, tudo que vai acontecer, só podem existir porque o tempo existe. Então, a própria ideia de passado, presente e futuro só faz sentido a partir daquele ponto, do Big Bang para frente. Antes disso, não tem nem como falar antes. É tipo tentar explicar o conceito de cores para alguém que nunca viu nada na vida, não tem nem referência. Fica tudo num campo meio filosófico, onde a ciência chega e fala: olha, daqui para trás eu não tenho resposta, porque as regras mudam completamente. E tem outra coisa interessante aí, porque a gente está tão acostumado a pensar no tempo como uma coisa linear, que vai de um ponto para outro. Mas nessa visão, o tempo seria finito para trás. Ele tem um começo. Isso é bem esquisito se você parar para pensar, porque na nossa experiência tudo tem um antes, tudo vem de algum lugar, mas aqui não. O tempo simplesmente surge. O universo não é só um lugar onde as coisas acontecem. Ele é a própria coisa acontecendo. Não existe um fora do universo, não existe um antes do universo, porque esses conceitos são parte dele. E aí, no final das contas, tudo que a gente pode dizer é que, pelo que sabemos hoje, o tempo e o espaço nasceram juntos. E o Big Bang não foi só o início das coisas, foi o início da possibilidade de existir qualquer coisa. Antes disso, pelo menos segundo essa linha, simplesmente não existia nem o conceito de existir ou não existir. Era o nada absoluto, mas nem o nada como a gente imagina. É uma ideia tão radical que a gente fica até meio tonto só de tentar entender. Mas por enquanto é o mais perto que a gente consegue chegar do começo do começo. Quando a gente começa a entrar nessa ideia de multiverso, aí sim o negócio fica realmente de outro nível. Porque não é mais só pensar no nosso universo e no nosso Big Bang, mas imaginar que pode existir uma quantidade absurda de outros universos, cada um com suas próprias regras, suas próprias leis,
e até talvez outras versões de tudo que a gente conhece. Então, olha só, o multiverso não é só uma teoria maluca inventada do nada. Tem uma galera séria da física que acredita que pode ser a explicação para vários problemas que a gente enfrenta quando tenta entender o nosso universo. Por quê? Vamos combinar. O universo é estranho demais para ser só coincidência, né? Tem um conceito, por exemplo, chamado de inflação cósmica, que fala de um período logo depois do Big Bang em que o universo expandiu de forma absurda, tipo, em frações de segundo ele cresceu muito mais do que a gente consegue imaginar. Essa inflação teria deixado o universo meio picotado em várias regiões, como se fossem bolhas, cada bolha um universo diferente. E aí a ideia é que o nosso universo seria só uma dessas bolhas, uma entre um monte de outras que estão completamente separadas da nossa. Essas bolhas nunca iriam se encontrar, porque a distância entre elas aumenta mais rápido que a luz pode viajar, ou seja, cada bolha é um universo fechado, independente, que pode ter começado num Big Bang próprio. Tem também aquele lance da teoria das cordas, que tenta unificar tudo, gravidade, quântica, todas as forças. Ela prevê um número absurdo de possibilidades para como o universo pode ser. Então, se cada possibilidade dessa se torna real em algum lugar, a gente teria um multiverso. É como se as leis da física, aquelas que valem aqui, não fosse uma regra geral, mas uma regra local, só para o nosso universo. Em outro universo, pode ser que a gravidade seja diferente, a luz tenha outra velocidade, ou até que as partículas nem existam do jeito que a gente conhece. Imagina só, um universo onde não existe átomo, não existe estrela, não existe nada que a gente consegue nem imaginar. Outra coisa muito doida é pensar que no multiverso pode até existir versões alternativas de nós mesmos, em universos paralelos, fazendo escolhas diferentes, vivendo outras vidas. Isso aí é muito mais coisa de ficção científica do que ciência comprovada, mas está dentro do conceito de multiverso que alguns físicos levam a sério. Tem aquela ideia dos muitos mundos da mecânica quântica que fala que cada vez que uma decisão é tomada, o universo se divide em várias versões, cada uma seguindo um caminho diferente. Então, num universo, você levantou para pegar café agora, no outro ficou sentado e assim vai. Infinitas possibilidades. Claro, isso é uma interpretação bem específica, mas serve para mostrar o quão maluco é esse papo de multiverso. Só que, na linha mais científica, o multiverso resolve um problema muito grande: o ajuste fino das leis da física. Tipo, por que que as constantes fundamentais do universo são exatamente do jeito que são, por que que a gravidade tem essa força, por que que o elétron tem essa massa. Se fosse um pouquinho diferente, o universo não teria estrela, não teria planeta, não teria vida. No multiverso, cada universo teria valores diferentes para essas constantes. E a gente está nesse aqui simplesmente porque aqui foi possível ter vida. Foi possível ter alguém para perguntar por que as coisas são assim. Não é que esse universo é especial, é só uma questão de probabilidade. Em bilhões de universos, em algum deles teria que dar certo, e a gente está justamente nesse... Agora imagina a implicação disso. O nosso universo pode não ser único, pode ser só mais um entre tantos outros. E nunca vamos conseguir viajar para esses outros universos, nem ver o que acontece lá. Cada universo fica isolado, inacessível, mas todos fazem parte de um multiverso gigante. É até meio frustrante, porque a gente sempre teve essa ideia de descobrir o tudo, conhecer a verdade completa, mas se o multiverso for real, a verdade completa é impossível de acessar, porque cada universo é fechado em si mesmo. A gente só tem acesso ao nosso, com as nossas leis, com a nossa história. Outra parada interessante é que esse papo de multiverso não é só uma especulação sem base, tem implicações matemáticas, aparece nas contas de algumas teorias importantes, tipo a inflação cósmica mesmo. Não é fácil de testar porque, como eu falei, os outros universos seriam totalmente inacessíveis, não tem como olhar para fora da nossa bolha, mas ainda assim é uma explicação plausível para várias coisas, e muitos físicos acham que, se não for essa, a resposta é algo parecido. No fim das contas, essa ideia de multiverso amplia a nossa imaginação,
faz a gente perceber que talvez o universo seja só um pedacinho de algo muito maior, uma parte de uma realidade muito mais complexa do que a gente consegue sequer começar a imaginar. Agora, quando a gente entra nessas ideias de buracos negros e universos cíclicos, aí o papo muda completamente de figura, porque é aquela coisa, será que o nosso universo nasceu do colapso de outro? Tem muita teoria por aí tentando explicar isso, algumas até com base na matemática, outras ainda na base da especulação, mas todas elas trazem um questionamento interessante, porque a gente está tentando entender o que acontece quando tudo chega no seu limite máximo, tanto de matéria quanto de energia, quanto de gravidade. Aí o universo começa a brincar com os limites da física que a gente conhece. Tem um conceito muito intrigante chamado de universo cíclico. Segundo essa ideia, o universo não teria tido só um começo. Ele passaria por uma sequência eterna de expansões e contrações. Então pensa bem, o universo que a gente conhece hoje teria surgido de um Big Bang se expandido por bilhões de anos, depois, em algum momento futuro, começaria a encolher de novo até colapsar num Big Crunch. Aí, nesse ponto de densidade absurda, tudo ficaria concentrado num ponto só, e por algum motivo esse ponto explodiria de novo, dando origem a um novo universo. É como se o tempo, ao invés de ser uma linha, fosse um círculo gigante, sem começo nem fim, só ciclos eternos de criação e destruição. E, nesse modelo, o que veio antes do nosso universo teria sido simplesmente outro universo, talvez completamente diferente do nosso. Talvez parecido, ninguém sabe. Agora tem uma variante desse conceito que envolve buracos negros. Imagina o seguinte, toda vez que um buraco negro se forma, ele cria uma espécie de portal, uma passagem para um outro universo, um universo filho, por assim dizer. O que está caindo dentro daquele buraco negro no nosso universo, na verdade, está indo para uma nova realidade, com suas próprias leis, seu próprio tempo e espaço. Então, segundo essa linha de pensamento, o nosso universo poderia ter nascido dentro de um buraco negro de outro universo maior e cada buraco negro que a gente vê no nosso universo poderia ser o início de outro universo, e assim por diante, numa espécie de árvore cósmica infinita. É uma ideia fascinante, porque, se for verdade, toda vez que um buraco negro se forma, uma nova história começa em outro lugar, completamente desconectada da nossa, e não para por aí. Outra coisa interessante é que esse conceito de universos gerados por buracos negros resolve um problema importante da física. O que acontece com a informação que cai dentro de um buraco negro? Pela teoria clássica, a informação simplesmente some, é destruída. Mas isso entra em choque com as leis da mecânica quântica, que dizem que a informação nunca pode ser perdida, só transformada. Se cada buraco negro cria um novo universo, a informação estaria apenas migrando para uma nova realidade, não desaparecendo, só mudando de contexto. É uma solução elegante, mas extremamente difícil de provar, porque a gente nunca conseguiria ver o que acontece dentro de um buraco negro até o final. Agora, outra teoria que mistura essas ideias é chamada de rebote, ou Big Bounce. Nessa versão, o universo não colapsa completamente, mas, quando chega num certo limite, ele quica, como uma bola batendo no chão, e começa a se expandir de novo. Cada ciclo desses seria um universo novo, talvez carregando as marcas dos universos anteriores, talvez não. Isso abre a possibilidade de que algumas estruturas do nosso universo, como a distribuição das galáxias, sejam ecos de universos passados. Tem gente que estuda o fundo cósmico de micro-ondas para tentar achar sinais desses ciclos, mas até agora é tudo muito sutil, nada comprovado. E olha que curioso, todas essas ideias desafiam a noção de começo absoluto. O universo cíclico, né, o universo filho de buracos negros, né, o universo que quica eternamente, tudo isso mostra que talvez o Big Bang não tenha sido um começo do nada, mas só uma transição de fase, um evento dentro de um processo muito maior, muito mais antigo do que a gente consegue imaginar. E tem um lado quase poético nisso tudo, porque se for assim, o universo está sempre se reinventando, criando novas versões de si mesmo, sem nunca desaparecer de verdade.
No fim das contas, a busca por entender se o nosso universo nasceu de um buraco negro, de um ciclo eterno ou de alguma coisa ainda mais maluca é também uma busca por entender o que acontece nos limites do possível. Tudo isso mostra como a nossa curiosidade nunca para. A gente está sempre tentando olhar além do horizonte, tentando descobrir o que existe do outro lado do desconhecido, mesmo sabendo que talvez nunca consiga enxergar realmente o que tem lá. E é justamente esse mistério que faz a ciência avançar, faz a gente continuar perguntando, mesmo quando as respostas parecem impossíveis de alcançar. No fim, o que existia antes do Big Bang ainda é um dos maiores mistérios. Pode ser o nada, pode ser outro universo, pode ser um ciclo sem fim. O que sabemos mesmo é que quanto mais a gente pergunta, mais o universo mostra que existe muito além do que imaginamos. Missões não tripuladas e exploração de Marte. Qual a possibilidade de irmos a Marte e de irmos à Lua? Quando a gente olha para Marte hoje, parece até estranho pensar que tudo que sabemos sobre o planeta vermelho veio basicamente de robôs. Foi uma sequência de missões não tripuladas que começou lá atrás, ainda na década de 1960, quando as primeiras sondas orbitais só conseguiam mandar imagens granuladas da superfície marciana. Mas a curiosidade sobre Marte nunca diminuiu, muito pelo contrário, só aumentou conforme a tecnologia foi avançando. Vieram as missões Viking, os primeiros pousos bem-sucedidos e com o tempo os robôs ficaram cada vez mais sofisticados, capazes de andar, cavar, analisar rochas e até procurar sinais de vida. A virada mesmo começou com o Sojourner em 1997, aquele robozinho pequeno que abriu caminho para os grandes nomes que viriam depois. Spirit e Opportunity, por exemplo, passaram anos explorando crateras e planícies, descobrindo que Marte já foi muito mais úmido do que é hoje. Eles acharam evidências de antigos leitos de rios, minerais que só se formam na presença de água líquida e marcas que só aparecem com a ação constante de fluxo de água. Esses achados mudaram a imagem de Marte, que deixou de ser visto como um deserto morto e passou a ser entendido como um planeta que já teve clima, atmosfera e talvez até um ambiente favorável à vida. Depois deles veio o Curiosity, esse já com laboratório químico a bordo, praticamente um pequeno cientista automático. O Curiosity foi além, mediu radiação, analisou a química do solo, identificou moléculas orgânicas complexas e ajudou a traçar o histórico climático de Marte. Mostrou que ali já teve lago, já teve água estável na superfície por milhões de anos. Com ele ficou claro que Marte, em algum momento do passado, teve todos os ingredientes básicos para a vida: água, fonte de energia e moléculas orgânicas. A chegada do Perseverance em 2021 foi outro marco, porque ele já veio com missão declarada de procurar sinais diretos de vida passada. O Perseverance não só explora crateras que já foram lagos, mas também coleta amostras para, no futuro, serem trazidas de volta à Terra. Ele tem microfones, câmeras superpotentes e até um pequeno helicóptero, o Ingenuity, que fez os primeiros voos controlados fora da Terra, mostrando que a exploração aérea também é possível em Marte. Isso abriu caminho para missões futuras com drones e veículos mais rápidos, capazes de cobrir áreas muito maiores em menos tempo. Enquanto os robôs rovers exploram a superfície, as sondas orbitais fazem mapas detalhados do clima, dos polos, da atmosfera e até do subsolo marciano. Essas sondas ajudam a entender como Marte perdeu a maior parte de sua atmosfera, como o clima foi mudando e onde ainda pode haver água hoje, principalmente na forma de gelo. Algumas dessas sondas já identificaram depósitos de gelo subterrâneo em várias regiões, o que é crucial para futuras missões humanas, já que a água pode ser usada para beber, produzir oxigênio e até como combustível. Toda essa atividade robótica não é só para matar a curiosidade científica, mas também para preparar o terreno para a chegada dos primeiros humanos. Cada dado coletado sobre radiação, poeira, temperatura, ventos e composição do solo serve para desenhar as missões tripuladas do futuro. O solo marciano precisa ser estudado para garantir que as naves possam pousar com segurança, que os astronautas possam coletar recursos no local e que as bases possam ser construídas em áreas seguras com acesso a gelo ou proteção natural contra a radiação. Além disso,
toda essa tecnologia desenvolvida em Marte está servindo de teste para outros destinos no sistema solar. Os algoritmos de navegação autônoma, o pouso de precisão, a resistência dos materiais, tudo isso está sendo aprimorado a cada missão. O que der certo em Marte provavelmente vai ser adaptado para a Lua, asteroides e, quem sabe, missões ainda mais distantes. No fim das contas, Marte virou uma espécie de laboratório a céu aberto, onde a ciência vai aos poucos desvendando um mundo que já foi ativo com rios, lagos e talvez até condições para a vida. Cada missão não tripulada responde uma pergunta e abre outras 10. E toda essa preparação robótica deixa claro que quando os humanos finalmente pisarem em Marte, vão estar seguindo os rastros de máquinas que abriram caminho, investigaram cada detalhe e transformaram um planeta distante num dos destinos mais estudados e sonhados da história da exploração espacial. Enquanto Marte vai recebendo robôs, a Lua voltou a ser protagonista no roteiro espacial. O projeto Artemis, liderado pela NASA, é o grande responsável por reacender essa corrida. A proposta é ousada: levar humanos de volta à superfície lunar depois de mais de 50 anos desde a última missão Apollo, só que agora com a ideia de ficar. A diferença é que Artemis não quer só chegar, bater foto e voltar para casa, como era na época das primeiras missões. O objetivo é montar bases permanentes, usar recursos locais, testar tecnologias novas e transformar a Lua num trampolim para missões ainda mais ambiciosas, como Marte. Tudo começa com a Artemis Primo, que já fez o voo de teste não tripulado, provando que a espaçonave Orion e o foguete SLS são capazes de sair da Terra, dar a volta na Lua e voltar em segurança. Depois vem a Artemis II, planejada para levar uma tripulação humana ao redor da Lua, testando sistemas de suporte à vida, navegação e comunicação em tempo real. Mas o que todo mundo quer mesmo ver é a Artemis III, que tem a promessa de pousar humanos, incluindo a primeira mulher e a primeira pessoa não branca no Polo Sul lunar. Esse local é estratégico porque abriga depósitos de gelo de água, um recurso valioso para quem quer ficar por lá mais tempo. A busca por gelo é fundamental, porque a água não é só para matar a sede. Dá para extrair oxigênio, produzir combustível de foguete e até servir como proteção contra a radiação. Se der certo, o Polo Sul lunar pode virar um posto de abastecimento para missões que queiram ir mais longe, usando a Lua como base intermediária. A ideia é construir módulos habitáveis, laboratórios científicos e até testar mineração. Tudo isso para entender como sobreviver num ambiente hostil, com pouca gravidade, temperaturas extremas e radiação constante. Outro ponto forte do Artemis é a cooperação internacional. A NASA fechou parcerias com a Agência Espacial Europeia, o Japão, o Canadá e vários outros países. Empresas privadas também estão entrando no jogo, desenvolvendo landers, sistemas de suporte e experimentos. Isso cria um cenário bem diferente das missões Apollo, onde só os Estados Unidos participavam. Agora a Lua pode virar um laboratório global, onde diferentes nações e empresas testam ideias e soluções, competindo e cooperando ao mesmo tempo. Os testes feitos na Lua vão ser essenciais para resolver problemas que em Marte seriam ainda mais complicados. O solo lunar, cheio de poeira fina, é um bom teste para sistemas de vedação, trajes espaciais e máquinas. O ciclo de luz e escuridão, que dura quase um mês, exige soluções criativas para geração e armazenamento de energia. E os desafios médicos, psicológicos e operacionais de viver fora da Terra começam a ser enfrentados num lugar relativamente perto, onde um resgate ainda é possível. O Artemis também reacende o interesse do público pela exploração espacial. Tem toda uma nova geração crescendo, vendo foguetes gigantes sendo lançados, naves dando a volta na Lua e em breve astronautas caminhando em regiões nunca antes exploradas. Isso inspira pesquisa, inovação e até mexe com o imaginário, fazendo todo mundo sonhar de novo com viagens para outros mundos. É claro que o cronograma de Artemis já mudou algumas vezes. Problemas técnicos, atrasos, corte de orçamento e até disputas políticas atrapalham o ritmo. Mesmo assim, a pressão é grande para que o retorno à Lua aconteça antes que alguma outra potência faça isso primeiro.
seja a China, a Rússia ou mesmo alguma empresa privada. E no fundo, a disputa por quem vai dominar as próximas fronteiras espaciais está só começando. No fim, Artemis não é só uma viagem de volta. É um teste gigantesco de tudo que a humanidade precisa aprender para viver fora da Terra. Cada módulo construído, cada sistema testado, cada noite passada no frio lunar, tudo isso vai servir de base para desafios ainda maiores. A Lua, que já foi palco de grandes conquistas, agora quer ser ponto de partida. E o sucesso ou fracasso do projeto Artemis vai definir quanto tempo ainda falta para que a viagem humana para Marte deixe de ser só sonho e comece a virar realidade. Enquanto a NASA e outros países investem pesado em voltar para a Lua, Elon Musk e a SpaceX estão focados num objetivo ainda mais audacioso: fazer da viagem para Marte algo real, frequente e, na visão deles, até comercial. O grande símbolo desse sonho é a Starship, aquele foguete gigante de aço inox que já virou ícone das redes sociais e dos debates de engenharia. O projeto é simples na ideia, mas monstruoso nos desafios. Criar um sistema totalmente reutilizável, capaz de levar cargas enormes e, no futuro, até 100 pessoas de uma vez só para a superfície marciana. A estratégia da SpaceX é apostar na escala e na repetição. Enquanto missões tradicionais da NASA dependem de décadas de planejamento, orçamentos públicos e etapas muito controladas, Elon Musk quer lançar protótipos, testar, errar, explodir e reconstruir rápido, aprendendo na prática. A Starship já fez saltos suborbitais, testes de pouso, explodiu algumas vezes e sobreviveu a outras tantas. Cada novo teste é um passo a mais em direção a um foguete capaz de sair da Terra, entrar em órbita, reabastecer no espaço e então partir para Marte com tudo o que precisa a bordo. E não é só teoria. A SpaceX já lançou missões comerciais com o Falcon 9, já colocou astronautas na Estação Espacial Internacional e está construindo um histórico que ninguém mais no setor privado tem. O plano é usar Starship primeiro para levar cargas para a Lua, depois testar missões tripuladas de longa duração em órbita e finalmente partir para Marte. Elon Musk não esconde que quer acelerar tudo. Fala em criar uma cidade autossustentável em Marte, com produção local de oxigênio, comida, combustível e abrigo. Ele aposta na ideia de que quanto mais naves, mais viagens, maior a chance de dar certo, mesmo que tudo comece pequeno, só com robôs, equipamentos e poucos astronautas. O objetivo final é criar uma ponte interplanetária, onde Marte deixe de ser um destino isolado e vira um lugar com idas e vindas constantes, meio como a Antártica hoje, mas numa escala muito maior. Claro que isso não é fácil nem rápido. Levar gente para Marte é outro nível de desafio. Viagem de meses pelo espaço profundo, radiação cósmica constante, risco de pane em sistemas vitais, necessidade de pousar em segurança, lidar com tempestades de poeira, frio extremo, isolamento total. Não basta pousar, tem que garantir sobrevivência, comunicação, energia, reciclagem de água e comida, proteção contra a radiação e tudo isso com a distância tornando qualquer resgate quase impossível. Mesmo assim, o ritmo de testes da SpaceX e o investimento privado pesado dão uma sensação de urgência, um clima de corrida de verdade. Enquanto isso, rola um duelo silencioso entre o pragmatismo dos programas governamentais e o otimismo quase teimoso da SpaceX. Artemis aposta na segurança, nos testes passo a passo, em parcerias com outras agências. SpaceX aposta na ousadia, em fazer primeiro e ajustar depois. Tem muita gente dizendo que a Artemis pode voltar para a Lua antes de qualquer humano pisar em Marte, porque a distância, o tempo de viagem e os riscos são menores. Por outro lado, tem quem acredite que, se a SpaceX acertar a mão e conseguir manter a cadência de lançamentos, pode ser que a primeira pegada em Marte venha justamente do time do Elon Musk. No fim das contas, ninguém sabe ao certo quem vai chegar primeiro, porque tudo depende de dinheiro, política, tecnologia e até sorte. Artemis pode inaugurar uma era de bases lunares nos próximos anos, criando todo um ecossistema em torno da Lua. SpaceX pode surpreender e, numa tacada só, mandar humanos para Marte antes de qualquer outro projeto governamental conseguir sair do papel.
Tem gente até falando que pode acabar rolando uma parceria entre os dois, com a NASA usando a Starship para levar carga para a Lua, enquanto a SpaceX aproveita o suporte técnico dos programas tradicionais para acelerar sua ida para Marte. Mas seja qual for o caminho, uma coisa já está certa. Nunca se viu uma competição tão direta entre estratégias tão diferentes para conquistar o espaço profundo. Cada novo teste, cada lançamento, cada pouso bem-sucedido ou explosão inesperada é acompanhado ao vivo por milhões de pessoas no mundo todo, mostrando que a exploração espacial hoje é parte do nosso cotidiano, mistura de aventura, tecnologia e até espetáculo midiático. No fim, a Lua pode ser o primeiro grande passo dessa nova era, mas Marte segue como grande prêmio, aquele destino que desde sempre desafia a humanidade a ir cada vez mais longe, e a resposta para quem vai chegar primeiro ainda é um dos maiores mistérios dessa corrida moderna. Entre robôs em Marte, planos para bases na Lua e a corrida ousada de Elon Musk, a exploração espacial nunca esteve tão viva, seja a NASA ou SpaceX. A próxima conquista está cada vez mais perto, mostrando que pela primeira vez a humanidade sente Marte e a Lua ao alcance das mãos. Qual a possibilidade de vida em alguns lugares aqui do Sistema Solar? Olhando para o Sistema Solar, a primeira coisa que chama atenção é como cada planeta parece ter sua própria personalidade. Não existe padrão, não existe regra geral. Cada um dos 8 planetas é tão diferente do outro que parece até invenção de ficção científica. Começando por Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, onde o dia esquenta, tanto que derrete chumbo, mas à noite a temperatura despenca para centenas de graus negativos, tudo isso porque Mercúrio praticamente não tem atmosfera, não segura o calor, vive entre extremos absurdos, ele gira devagar, tem mais crateras que a Lua, e seu núcleo de ferro é desproporcionalmente grande, um mistério que os cientistas ainda tentam entender. Já Vênus, segundo da lista, é um caso à parte. Ele é quase gêmeo da Terra em tamanho, mas não se engane porque ali é o inferno do Sistema Solar. A atmosfera é 90 vezes mais densa que a nossa, composta basicamente de gás carbônico com nuvens de ácido sulfúrico e uma pressão que esmagaria qualquer sonda em minutos. A superfície de Vênus chega a 470 graus Celsius, mais quente que Mercúrio, mesmo estando mais longe do Sol. Lá o efeito estufa saiu totalmente do controle. E se você acha que tempestade é coisa da Terra, Vênus tem ventos supersônicos que varrem a atmosfera de leste a oeste sem parar. Pulando para a Terra, a gente encontra aquele equilíbrio raro, temperatura certa, água líquida, atmosfera rica em oxigênio, campo magnético que protege dos ventos solares, mas basta dar um salto para Marte e tudo muda de novo. Marte já foi muito mais parecido com a Terra, tinha rios, lagos, talvez até oceanos. Hoje, a atmosfera é fina, quase toda de gás carbônico, e a temperatura média é bem abaixo de zero. Mesmo assim, é o planeta do Sistema Solar onde a gente mais aposta na possibilidade de ter abrigado vida em algum momento ou até hoje embaixo da superfície. Marte é o planeta do passado úmido, onde a história ainda está escrita nas marcas de antigos leitos de rios e vales de erosão. Agora, os gigantes gasosos são outro universo à parte. Júpiter é simplesmente o maior de todos, pesa mais que todos os outros planetas juntos, e sua atmosfera é uma loucura. Tem tempestades que duram séculos, como a famosa Grande Mancha Vermelha, uma tormenta maior que a Terra, girando sem parar. A gravidade de Júpiter é tão intensa que ele funciona quase como um escudo do Sistema Solar, puxando ou desviando cometas e asteroides que poderiam atingir os planetas internos. A atmosfera dele, ela é feita basicamente de hidrogênio e hélio, com faixas coloridas de nuvens que se movem em sentidos opostos. Ali não tem superfície sólida, só camadas cada vez mais densas de gás e líquido, até chegar num núcleo rochoso que ninguém nunca viu de perto. Saturno não fica atrás no espetáculo. É famoso pelos anéis, um verdadeiro cartão postal cósmico. Mas o planeta em si também é cheio de segredos.
Os anéis são feitos de bilhões de partículas de gelo e rocha, alguns pedaços tão pequenos quanto grãos de areia, outros do tamanho de uma casa. Ninguém sabe ao certo como eles se formaram, mas o que se sabe é que são temporários em escala cósmica, talvez durem só mais alguns milhões de anos. E Saturno tem tempestades monstruosas também, como a tempestade hexagonal em seu polo norte, uma estrutura geométrica gigante formada por ventos supersônicos. Urano e Netuno, lá nos confins do sistema solar, são chamados de gigantes gelados. Urano gira praticamente deitado, o que faz as estações dele serem as mais extremas do sistema solar. O planeta tem uma cor azul esverdeada por causa do metano na atmosfera e temperaturas tão frias que chegam perto do limite do que se consegue medir. Netuno, além de ser o planeta mais distante do Sol, tem os ventos mais rápidos de todos, chegando a mais de 2.000 km por hora. Ele também tem tempestades escuras, parecidas com as de Júpiter, só que menores e ainda mais misteriosas. No meio disso tudo, cada planeta carrega suas próprias curiosidades, atmosferas exóticas, pressões impossíveis, ventos violentos, passados aquáticos ou incêndios eternos de tempestades. O sistema solar é uma coleção de mundos tão variados que cada um parece uma lição de como a física, a química e o acaso se combinam de formas inimagináveis. Quem olha para esses planetas, mesmo de longe, percebe logo que, quando se trata do sistema solar, a diversidade é a regra, e cada planeta guarda um segredo esperando para ser descoberto. Quando a gente sai dos planetas e começa a olhar para as luas do sistema solar, aí a coisa fica ainda mais interessante, porque muitas dessas luas são, na real, mundos inteiros cheios de mistérios próprios. Tem luas que têm mais água do que toda a Terra, outras com oceanos escondidos sob uma crosta de gelo e algumas onde a química é tão exótica que desafia tudo que a gente conhece sobre habitabilidade. É como se, além dos planetas, o sistema solar tivesse um elenco de coadjuvantes prontos para roubar a cena. Uma das mais famosas nesse quesito é Europa, uma das luas de Júpiter. Ela parece, à primeira vista, só um bloco de gelo, toda riscada por fraturas e faixas escuras. Mas por baixo dessa camada gelada, que pode chegar a dezenas de quilômetros de espessura, existe um oceano inteiro de água líquida, mantido aquecido pelo efeito das forças de maré causadas por Júpiter. É tanta energia sendo gerada pelo aperto e relaxamento da gravidade que a água fica líquida mesmo a uma distância absurda do Sol. E esse oceano pode ter mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. O detalhe que faz todo mundo sonhar é que nesse ambiente protegido e aquecido pode ser que exista algum tipo de vida, talvez microbiana, vivendo ali no escuro, como acontece nos ventos submarinos aqui da Terra. Encélado, uma lua de Saturno, é outro mundo que desafia as expectativas. Pequena, gelada, mas com algo espetacular. Jatos de água que saem direto do Polo Sul, atravessando quilômetros de gelo e lançando partículas para o espaço. As missões que passaram por lá já detectaram água, moléculas orgânicas e até traços de hidrogênio nesses jatos, indicando que, sob a superfície, existe atividade química intensa com potencial para sustentar vida. Imagina um oceano inteiro, aquecido por forças internas, repleto de compostos que podem servir de base para a vida. Tudo isso a bilhões de quilômetros do Sol, mostrando que a água líquida pode existir em lugares totalmente improváveis. E aí vem Titã, também de Saturno, que é outro universo particular. Titã tem lagos, mares e chuva, mas nada de água. Ali é metano e etano líquido que escorrem pela superfície, formando paisagens que lembram até a Terra, mas feitas de química completamente diferente. O céu é laranja, a pressão é maior que na Terra, e o frio é tão extremo que o metano se comporta como a água se comporta aqui. Titã é um laboratório natural para estudar química orgânica em larga escala, e já se fala até na possibilidade de vida baseada em solventes diferentes da água. A atmosfera é densa, rica em compostos orgânicos, e a superfície guarda um cenário que parece saído de outro planeta mesmo, com dunas, lagos e tempestades químicas. Não dá para esquecer também de Ganimedes e Calisto, outras luas de Júpiter, ambas gigantescas,
maiores que Mercúrio. Ganimedes é a única lua com campo magnético próprio, talvez também com oceano subterrâneo, enquanto Calisto é marcada por crateras e gelo e também pode esconder água líquida no subsolo. Cada uma dessas luas carrega hipóteses de ambientes protegidos da radiação, onde a vida poderia surgir ou se esconder. Mas o mais fascinante é ver como, nesses ambientes extremos, as regras da vida podem ser muito diferentes. A Terra ensinou pra gente que basta água líquida, energia e moléculas orgânicas para a vida aparecer. As luas geladas, os oceanos escondidos, os lagos de metano e os jatos de Encélado mostram que talvez o universo seja mais criativo do que a gente imagina. Cientistas já estão planejando missões específicas para perfurar o gelo de Europa, pousar em Titã com submarinos ou atravessar os jatos de Encélado coletando amostras. É uma busca direta por sinais de vida fora da Terra, não em planetas parecidos com o nosso, mas em mundos que, até pouco tempo atrás, ninguém sequer imaginava que pudessem abrigar algo vivo. Essas luas, com suas águas escondidas, lagos exóticos e sinais de atividade, viraram os melhores alvos para responder uma das maiores perguntas da ciência. Será que existe vida em outros lugares do Sistema Solar? E, se existir, como ela é? Cada novo dado, cada missão, aproxima a resposta e mostra que, às vezes, as maiores surpresas não estão nos planetas principais, mas nessas pequenas joias geladas que orbitam silenciosas ao redor dos gigantes gasosos. A história do Sistema Solar não é só sobre planetas e luas exóticas, mas também sobre a forma como tudo isso surgiu, evoluiu e até hoje continua mudando. Lá no começo, o que existia era uma nuvem gigante de gás e poeira girando ao redor do que seria o nosso Sol. Um colapso gravitacional fez essa nuvem se achatar num disco, o Sol nasceu no centro, e nas bordas partículas começaram a grudar umas nas outras, formando desde pedrinhas minúsculas até blocos cada vez maiores, os chamados planetesimais. Essa colisão constante, durante milhões de anos, deu origem aos planetas, cada um com seu próprio caminho, uns migrando para perto do Sol, outros sendo lançados para longe. O que pouca gente imagina é que a ordem dos planetas nem sempre foi essa. Modelos mostram que Júpiter e Saturno podem ter migrado pelo Sistema Solar, empurrando outros planetas e asteroides para novas órbitas, bagunçando tudo logo nos primeiros milhões de anos. Esse movimento dos gigantes gasosos teria afetado a formação de Marte, explicando por que ele é tão pequeno em comparação com a Terra. Ao mesmo tempo, os asteroides e cometas ficaram como um registro dessa infância caótica, guardando material primitivo que quase não mudou desde a formação do Sistema Solar. Os asteroides, que hoje se concentram principalmente entre Marte e Júpiter, são verdadeiros fósseis cósmicos. Eles são restos daquele material original, nunca viraram planetas de verdade, mas são fundamentais para a ciência porque guardam pistas sobre a química do Sistema Solar primitivo. Algumas missões já trouxeram amostras desses asteroides para a Terra e descobriram que eles carregam água, minerais e moléculas orgânicas, o que levanta aquela hipótese clássica de que a água dos oceanos terrestres pode ter chegado em cometas ou asteroides cheios de gelo, bombardeando a Terra no passado. Cometas são outra peça curiosa. Eles vivem nas regiões mais distantes, como o cinturão de Kuiper ou a nuvem de Oort, mas de vez em quando se aventuram para perto do Sol, formando aquelas caudas brilhantes e impressionando todo mundo que olha para o céu. Essas caudas nada mais são do que o gelo e o material volátil sublimando e sendo arrastado pelo vento solar. Todo cometa que cruza o Sistema Solar vai deixando um pouco do seu material para trás, contribuindo para o ciclo de poeira e matéria que ainda alimenta os planetas e luas até hoje. Nos limites do Sistema Solar, depois de Netuno, estão as anãs geladas, como Plutão, Eris, Almeia, Makemake e tantos outros corpos que só começaram a ser descobertos nas últimas décadas. Plutão, por exemplo, já foi planeta, depois virou planeta anão, mas continua sendo um dos objetos mais fascinantes. Ele tem geleiras de nitrogênio, montanhas de gelo de água, uma atmosfera rarefeita e até sinais de mudanças sazonais. Outras anãs geladas, mesmo menores, mostram que o Sistema Solar tem muito mais variedade
e complexidade do que se pensava antes. A nuvem de Oort, lá no extremo, é uma região ainda mais misteriosa, cheia de bilhões de objetos gelados, de onde vêm muitos dos cometas de longo período. Ninguém nunca viu a nuvem de Oort diretamente, mas sua existência é praticamente certa pelos efeitos gravitacionais e pela origem dos cometas mais excêntricos. Ela marca a fronteira entre o sistema solar e o espaço interestelar, um limite invisível onde o Sol já não manda mais nada. Esses astros pequenos, dispersos, e essas regiões de fronteira são fundamentais para entender não só o passado, mas o futuro do sistema solar. Eles ajudam a explicar a distribuição da água, a presença de moléculas orgânicas em tantos lugares diferentes e até a possibilidade de impactos que podem mudar o destino dos planetas. Cada nova missão para um asteroide, cometa ou anã gelada, revela um pouco mais desse quebra-cabeça antigo. No fundo, a formação do sistema solar é uma história de caos, colisão, migração e transformação constante. Os planetas, luas, asteroides e cometas que a gente vê hoje são só o resultado mais recente de um processo que começou há mais de 4 bilhões e meio de anos. E enquanto novas missões exploram esses mundos, cada descoberta mostra que mesmo depois de tanto tempo, ainda tem muita coisa esperando para ser revelada bem aqui no nosso próprio quintal cósmico. O sistema solar é um mosaico de extremos, mundos gelados, gigantes tempestuosos e luas com oceanos ocultos. Cada planeta, lua e asteroide guarda histórias únicas, mostrando que nosso quintal cósmico é muito mais misterioso do que parece. E a cada descoberta, a curiosidade só aumenta, renovando nosso fascínio pelo universo. Qual será o futuro do universo? A imagem que mais aparece hoje em dia sobre o futuro do universo é a tal da expansão eterna. Esse negócio que para muita gente parece até um pouco triste, mas é o que as observações estão mostrando. Tudo começou lá no século passado, quando Edwin Hubble percebeu que as galáxias estavam se afastando umas das outras e quanto mais longe, mais rápido iam. Isso aí já foi um choque, porque derrubou a ideia de um universo estático, mas o susto maior veio bem depois, com a descoberta da energia escura. Olha só, por muito tempo, os cientistas achavam que a expansão do universo iria, no mínimo, desacelerar, porque a gravidade de tudo que existe iria puxar as coisas de volta. Só que nos anos 1990, com aquelas medições de supernovas distantes, a galera descobriu que não era isso que estava acontecendo. Na real, a expansão do universo está acelerando, e aí surgiu esse conceito estranho de energia escura, que ninguém sabe direito o que é, mas que parece empurrar o espaço cada vez mais rápido. O universo virou um negócio desgovernado, indo para longe sem parar, como se tivesse uma força misteriosa fazendo tudo se afastar. Esse cenário de expansão eterna ganhou força com os dados dos telescópios modernos do fundo cósmico de micro-ondas das galáxias cada vez mais distantes. Tudo indica que o universo não vai parar de crescer, vai continuar expandindo para sempre, só que de um jeito cada vez mais solitário. Com o passar do tempo, as galáxias vão se afastando tanto umas das outras que, daqui a trilhões de anos, quem estiver olhando para o céu provavelmente não vai ver quase nada além da própria galáxia. O universo vai ficar vazio, escuro, gelado, como se todas as luzes estivessem se apagando devagarinho. É aí que entra o chamado Big Freeze, ou morte térmica do universo. O que isso quer dizer, basicamente, é que conforme a expansão acelera, a matéria vai se afastando, a energia vai se espalhando, e tudo vai esfriando cada vez mais. As estrelas vão morrer, umas explodindo, outras virando anãs brancas, outras ainda virando buracos negros, mas nada novo vai nascer. Sem gás suficiente, não tem mais como formar estrelas, o universo vai ficando cada vez mais apagado. Com o tempo, só vão restar resquícios de calor, uma radiação fraca e espalhada num vazio quase absoluto. Imagina um universo onde a maioria das estrelas já morreu, onde não existe mais luz, só pontinhos apagados de matéria perdida no espaço. É um final silencioso, sem grandes explosões, só uma eternidade de frio e solidão.
A energia escura é a grande responsável por isso, porque ela domina o universo nas grandes escalas, e por ser uma força que não diminui com o tempo, ela garante que nada nunca mais vai se juntar, que as galáxias nunca mais vão se encontrar. Cada pedaço do universo vira uma ilha, isolada para sempre. E tem mais. Se essa expansão continuar acelerando, chega um ponto em que até as estruturas que hoje parecem indestrutíveis podem se desfazer. Tem gente que fala até em Big Rip, que seria um tipo de desmembramento final do universo, onde até os átomos seriam rasgados pela expansão. Mas o mais aceito hoje ainda é o Big Freeze, esse apagamento lento e inevitável. Não vai ter um fim explosivo, não vai ter nada grandioso, só um universo cada vez mais frio e vazio, onde a entropia chega no máximo e tudo para. O curioso é que, mesmo sendo um cenário meio melancólico, ele é resultado direto das leis da física que a gente conhece hoje. É a energia escura quem dita o ritmo e até agora ela parece imbatível. Não importa quanta matéria tenha no universo, não importa quantas estrelas nasçam ou morram, a energia escura vai continuar empurrando tudo para longe, determinando esse destino gelado. É como se o universo estivesse condenado a um silêncio eterno, onde a única coisa que resta é o próprio vazio. No fundo, esse cenário faz a gente perceber o quão pequeno é o nosso tempo, o quanto o universo ainda vai durar depois que tudo que conhecemos já tiver desaparecido. A expansão eterna é um lembrete de que, mesmo com toda a grandiosidade do cosmos, tudo caminha para esse fim silencioso, ditado por uma força misteriosa que ninguém entende direito. E enquanto a energia escura dominar, o universo só vai continuar se afastando, se apagando, até o frio tomar conta de tudo. Quando a gente começa a imaginar o outro lado dessa moeda, aí entra o cenário do colapso final, chamado Big Crunch, que é quase o oposto da expansão eterna. Essa ideia ganhou força antes mesmo da descoberta da energia escura, quando a principal pergunta era se o universo ia continuar expandindo para sempre ou se em algum momento a gravidade ia puxar tudo de volta. E olha que interessante, porque por muito tempo a comunidade científica ficou dividida, sem saber qual caminho era o mais provável. A resposta dependia justamente da quantidade de matéria no universo, de quanta massa existe espalhada por aí. Nesse cenário, a gravidade é a grande protagonista. Imagina que no começo o universo estava explodindo para todos os lados, mas que, conforme ele vai crescendo, a atração gravitacional de tudo que existe começa a frear essa expansão. Se tivesse matéria suficiente, a gravidade venceria no final, pararia a expansão e dali para frente tudo começaria a encolher. As galáxias que antes estavam se afastando iriam começar a se aproximar de novo. O universo inteiro ia dar meia volta, as distâncias iriam diminuir, a temperatura começaria a subir porque tudo ficaria mais denso e quente. E aí vem aquele momento dramático. Se o universo começasse a se contrair de verdade, ele iria acabar colapsando em um ponto só, o inverso do Big Bang, mas agora tudo voltando para uma singularidade. O nome que deram para isso é Big Crunch, um final onde todo o universo vira uma sopa super quente e super densa, onde nada sobrevive, nem átomo, nem galáxia, nem estrela. Seria um fim explosivo, mas ao contrário, um fim onde tudo desaparece em um único ponto, talvez dando origem, quem sabe, a um novo universo, um novo ciclo, mas aí já entra no terreno da especulação. O mais doido desse cenário é que, durante muito tempo, os cientistas tentaram medir exatamente quanta matéria existia no universo para saber se a gravidade ia dar conta desse trabalho. Se tivesse um pouquinho a mais de massa, pronto, estava decidido, era só esperar o universo parar de expandir e começar a contrair. Se tivesse menos massa, aí não, a expansão continuaria. Esse valor ficou conhecido como densidade crítica, uma espécie de linha de corte que determina o destino final de tudo. Só que, como o universo é complicado, nunca dava para saber direito se a gente estava acima ou abaixo desse limite. Cada nova descoberta mudava as contas, deixava tudo mais incerto. E tem uma parte muito interessante nessa história, porque se o universo colapsasse num Big Crunch, tem gente que defende que poderia acontecer um novo Big Bang logo depois, tipo um ciclo sem fim, onde o universo nasce, cresce, colapsa, nasce de novo num eterno renascer cósmico.
Isso aí até conversa com aquelas ideias filosóficas de ciclos eternos, universo sem começo nem fim, só transformações infinitas. É uma visão quase poética, onde cada fim é só um novo começo e a existência nunca se apaga de verdade, só muda de forma. Só que para esse cenário acontecer, tudo depende da batalha entre a gravidade e a expansão. Se a gravidade ganhar, tudo se fecha. Se perder, a expansão vence. O detalhe é que com a descoberta da energia escura e da expansão acelerada, esse cenário do Big Crunch ficou mais improvável, mas não impossível. Ainda existem teorias que dizem que, se a energia escura mudar de comportamento com o tempo, se ela enfraquecer ou inverter, a gravidade poderia assumir o controle e puxar tudo de volta. A ciência ainda não cravou a resposta, porque a própria energia escura é um mistério gigante. E qualquer mudança nela muda todo o destino do universo. O mais fascinante desse cenário do colapso é que ele é cheio de tensão, cheio de reviravolta. Imagina viver num universo onde um dia tudo começa a encolher, as galáxias se aproximam, a temperatura sobe, a luz volta a dominar, até que tudo termina num clarão final, um último suspiro antes do silêncio. É um fim bem diferente da expansão eterna, porque não é frio e vazio, mas quente e concentrado, um apocalipse de fogo e densidade. Mesmo que hoje pareça improvável, a possibilidade do universo fechar esse ciclo nunca deixou de fascinar cientista e curioso, porque ela carrega a ideia de recomeço, de renascimento, de que tudo no fundo pode ser só uma etapa de um processo ainda maior. Quando a gente fala do destino final do universo, uma das coisas mais impressionantes é como pequenas diferenças nas variáveis cósmicas podem mudar absolutamente tudo. O universo é quase como um enorme sistema sensível, onde qualquer ajuste na quantidade de matéria, energia escura ou até mesmo na velocidade da expansão pode levar a finais completamente diferentes, cada um mais maluco que o outro. E é justamente por causa dessas variáveis que os cientistas ainda debatem tanto sobre como tudo vai acabar. A primeira grande variável é a quantidade total de matéria do universo, incluindo matéria comum, matéria escura e qualquer outra forma de massa. Isso é o que vai determinar o poder da gravidade em segurar tudo junto. Se o universo tiver massa demais, a gravidade acaba vencendo, puxando tudo de volta para um eventual colapso. Se tiver massa de menos, não tem gravidade suficiente para parar a expansão e tudo vai se afastando eternamente. Achar esse número com precisão é quase um trabalho de detetive, porque além da matéria que a gente vê, tem toda aquela matéria escura que ninguém enxerga, mas sabe estar lá só pela força que exerce. E mesmo pequenas diferenças na estimativa da massa total podem mudar completamente o destino do universo. É uma linha tênue entre colapso e expansão infinita. Outra variável gigantesca é a energia escura. Esse negócio misterioso que ninguém entende direito, mas que hoje parece dominar o universo. O papel dela é simplesmente empurrar tudo para longe, acelerando a expansão. Mas o grande problema é que a gente ainda não sabe se a energia escura é realmente constante ou se pode variar com o tempo. Imagina se ela começar a enfraquecer lá na frente, a gravidade pode ganhar espaço de novo. Ou, ao contrário, se ela aumentar, pode acelerar tanto a expansão que o universo chega até a se despedaçar, naquele cenário do Big Rip, onde nem a matéria sobrevive. Então, cada hipótese sobre o comportamento futuro da energia escura desenha um tipo de final diferente. E hoje, ninguém tem como prever qual delas vai ser a realidade. Tem também a tal da densidade crítica, que é meio que a balança cósmica do universo. Se a densidade total estiver acima desse valor crítico, o universo tende a fechar. Se estiver abaixo, a expansão vence. Só que, como tudo depende da soma da matéria visível, da matéria escura e da energia escura, fica quase impossível bater o martelo. Os dados mais recentes sugerem que o universo está muito perto dessa linha crítica, o que deixa tudo ainda mais incerto, como se estivesse ali no fio da navalha. Qualquer ajuste para mais ou para menos e muda tudo de figura. Outro fator que mexe com tudo são possíveis mudanças nas leis da física ao longo do tempo. Pode parecer coisa de ficção, mas tem cientista que estuda-se constantes fundamentais, como a constante gravitacional
ou até a velocidade da luz. Podem ter variado no passado ou podem variar no futuro. Se isso acontecer, as previsões mudam totalmente, porque todo o equilíbrio do universo depende dessas leis serem constantes. E mesmo pequenas variações, coisas que a gente nem percebe no dia a dia, podem ter consequências catastróficas a longo prazo. Agora, pensa bem, tudo isso significa que o universo é incrivelmente sensível. Qualquer diferença na proporção entre matéria e energia escura, qualquer mudança na taxa de expansão, até um comportamento inesperado em alguma constante fundamental, pode decidir se a história do cosmos termina num frio eterno, num colapso explosivo, num rasgo cósmico ou até num cenário completamente diferente que a gente nem imaginou ainda. Por isso que os astrônomos estão sempre atrás de mais dados, mais precisão, mais medições, tentando decifrar essas variáveis, porque cada nova informação pode apontar para um final diferente. O mais fascinante é que, olhando para tudo isso, dá para ver que o universo está sempre na corda bamba. O equilíbrio cósmico é tão delicado que qualquer mudança muda tudo. E aí fica esse suspense, porque ninguém sabe ao certo qual variável vai ser decisiva. A quantidade de matéria e energia, o comportamento futuro da energia escura, o valor da densidade crítica, o possível ajuste das constantes universais, tudo isso está em jogo. Tudo isso pode virar a chave para um destino ou outro. O universo, no fundo, é um grande experimento, onde o desfecho depende de detalhes quase invisíveis, mas que, no fim das contas, vão decidir o futuro de tudo que existe. O futuro do universo depende de detalhes quase invisíveis, pequenas variáveis com poder de mudar tudo. Seja expansão eterna, colapso ou um destino ainda desconhecido, cada resposta mostra que o universo é frágil e surpreendente, e nosso lugar nele é apenas uma pequena parte dessa história grandiosa e incerta. Quais são as mudanças que o James Webb está fazendo na ciência atual? Quando o James Webb foi lançado, a expectativa já era gigante, tá? Mas ninguém imaginava o quanto ele ia realmente mudar a nossa visão do universo em tão pouco tempo. O JWST foi projetado para enxergar o cosmos em infravermelho, o que já abre uma janela completamente nova, porque consegue atravessar nuvens de poeira, detectar calor de objetos distantes e, principalmente, olhar tão longe que a gente está praticamente vendo o universo bebê, quase nascendo. E isso, cara, mudou tudo o que a gente pensava sobre as primeiras eras do cosmos. A primeira coisa que o JWST começou a fazer foi olhar para galáxias que existiram logo depois do Big Bang. O telescópio vai tão longe no tempo que quanto mais distante ele enxerga, mais no passado ele está olhando. E não demorou nada para ele começar a achar galáxias muito antigas, muito mais antigas do que qualquer telescópio já tinha visto. Só que o choque veio quando os cientistas começaram a perceber que essas galáxias não só eram antigas, mas também pareciam ser muito mais maduras e organizadas do que qualquer modelo anterior previa. O universo, naquela época, deveria ser um caos, um monte de matéria se juntando ainda, tudo começando do zero. Só que as imagens e os dados do JWST mostraram galáxias formadas, cheias de estrelas, com estruturas bem definidas, quando teoricamente nem deveria dar tempo para isso acontecer. Isso bagunçou completamente a cronologia que a ciência vinha usando até agora. Antes, os modelos diziam que as primeiras galáxias levariam centenas de milhões de anos para se formar, que as primeiras estrelas iam nascer devagar e só muito depois apareceriam galáxias grandes e organizadas. Mas o JWST encontrou essas galáxias já com menos de 400 milhões de anos depois do Big Bang. E não eram galáxias pequenas, eram estruturas robustas, bem diferentes do que todo mundo esperava. Foi como se o JWST tivesse mostrado que o universo foi muito mais rápido no início, muito mais eficiente em formar estrelas e galáxias do que a gente imaginava. Outra coisa incrível é a nitidez das imagens e dos espectros que ele entrega. O JWST consegue analisar ali a luz dessas galáxias antigas com tanto detalhe que dá para identificar os elementos químicos presentes, entender quais estrelas estão ali, ver se já tinha metais pesados ou só hidrogênio e hélio, e até calcular taxas de formação estelar em épocas que antes eram totalmente invisíveis. Isso permite reconstruir toda uma linha do tempo cósmica
repensar quando, onde e como as primeiras estrelas ascenderam e começaram a transformar o universo. E não é só na distância que o JWST impressiona. Ele consegue enxergar regiões onde telescópios como Hubble simplesmente não chegavam. Aquelas nuvens densas de gás e poeira que escondem o nascimento de estrelas agora são atravessadas pela visão infravermelha do Webb. Isso está mostrando detalhes do processo de formação estelar, berçários de estrelas em ação e estruturas que antes eram apenas manchas escuras no céu. A ciência está vendo pela primeira vez como realmente nascem estrelas e planetas, como a matéria se organiza desde o começo, revelando uma dinâmica muito mais complexa do que qualquer um esperava. O JWST também já pegou cenas impressionantes de aglomerados de galáxias, lentes gravitacionais funcionando como verdadeiras lupas cósmicas, ampliando ainda mais o alcance da visão humana. Através dessas lentes, ele consegue olhar para galáxias que estão ainda mais distantes, coletando a luz que foi distorcida pela gravidade de aglomerados massivos. Isso cria uma espécie de atalho para olhar para o passado. E cada imagem nova traz mais surpresas sobre a rapidez com que o universo ficou estruturado. O resultado de tudo isso é que a história da formação das primeiras galáxias e estrelas está sendo reescrita em tempo real. O JWST mostrou que ou a física do universo primitivo era diferente do que pensávamos, ou tem processos acontecendo ali que ninguém tinha previsto. As teorias antigas já estão sendo revistas, porque agora os dados mostram que o universo não foi tão lento ou gradual quanto parecia. De repente, aquela ideia de um começo calmo foi substituída por um cenário de intensa atividade, onde a ordem apareceu muito antes do esperado. Tudo isso, claro, só aumenta a curiosidade sobre o que mais o JWST vai descobrir, enquanto continua mergulhando cada vez mais fundo no tempo. O JWST não ficou só nas galáxias distantes, ele logo virou protagonista de uma revolução na busca por outros mundos e principalmente na tentativa de entender as atmosferas dos exoplanetas. Antes dele, a gente já sabia que existiam milhares de planetas orbitando outras estrelas, mas ver detalhes mesmo, saber do que eles são feitos, o que tem na atmosfera era quase impossível. O que o JWST trouxe foi a possibilidade de analisar a luz que passa pelas atmosferas desses planetas, um truque que revela a composição química em níveis de detalhe nunca antes alcançados. Quando um exoplaneta passa na frente de sua estrela, um pouquinho da luz da estrela atravessa a atmosfera desse planeta antes de chegar aqui na Terra. O JWST consegue captar essa luz e, através de espectroscopia infravermelha, ele separa as cores, identifica as digitais químicas de diferentes moléculas presentes ali. E aí começaram a aparecer resultados que deixaram todo mundo de queixo caído. Em pouco tempo, o JWST detectou vapor d'água, dióxido de carbono, metano, até compostos à base de enxofre em planetas a centenas de anos-luz de distância. O nível de precisão é tão grande que dá para começar a distinguir até variações de temperatura e clima nesses mundos, um negócio que parecia ficção científica há poucos anos. Um dos grandes objetivos era, claro, procurar sinais de possíveis bioassinaturas, aquelas moléculas que, se encontradas juntas, podem indicar algum tipo de atividade biológica, mesmo que primitiva. O JWST já está começando a vasculhar planetas na chamada zona habitável, onde a temperatura permite a existência de água líquida. Cada novo resultado abre caminho para perguntas ainda maiores. Será que já estamos perto de descobrir algum mundo com condições favoráveis para a vida? Será que já existe um planeta desses analisados com uma atmosfera parecida com a da Terra, mostrando os primeiros indícios de que não estamos sozinhos no universo? As medições do JWST estão, aos poucos, desenhando um mapa de possibilidades, onde cada planeta analisado é uma peça nova nesse quebra-cabeça cósmico. E tem mais, ele não está analisando só planetas gigantes, gasosos, mas também já começou a mirar planetas rochosos, mais parecidos com a Terra, só que orbitando estrelas menores, as anãs vermelhas. Isso é muito importante, porque pela quantidade de estrelas desse tipo, a chance de encontrar planetas habitáveis por ali é enorme. O JWST
consegue ver detalhes na atmosfera desses mundos, identificar sinais de água, nuvens, até variações sazonais. É como se, pela primeira vez, a gente tivesse um instrumento capaz de realmente investigar em detalhes como é um planeta em outro sistema solar. Outra coisa que mudou completamente foi a análise de atmosferas em sistemas solares bem diferentes do nosso. Por exemplo, o JWST já detectou planetas com atmosferas super ricas em metano ou dióxido de carbono, outros completamente secos e até sistemas com várias atmosferas em que cada planeta tem uma química totalmente diferente. Isso começou a desafiar as ideias tradicionais de como os sistemas planetários se formam, porque a diversidade encontrada é muito maior do que o previsto. Tem planeta quente demais para ter nuvem, mas lá tem. Tem planeta que deveria ser seco, mas mostra sinais de água. Ou seja, cada observação do JWST vai desmontando um pouco as velhas certezas, mostrando que o universo é muito mais variado do que a gente imaginava. A busca por sinais de vida, ou mesmo por ambientes favoráveis, ficou muito mais real com o JWST. Ele está mostrando que no universo, condições que antes pareciam raras talvez sejam até comuns. E se, por um lado, isso aumenta o otimismo sobre a possibilidade de encontrar vida, por outro, levanta uma porção de perguntas novas. Será que a vida precisa ser exatamente igual à da Terra? Será que existem atmosferas com combinações químicas exóticas, sustentando formas de vida completamente diferentes? O JWST não responde tudo, mas ele está abrindo portas para perguntas que nunca antes fizeram tanto sentido. A cada nova descoberta, fica claro que o JWST está mudando completamente a forma como a gente olha para os exoplanetas. Ele não só multiplica o número de mundos conhecidos, como começa a mostrar em detalhes como são esses mundos, o que tem neles e até o que pode estar acontecendo lá agora. Isso deixa a busca pela vida fora da Terra muito menos abstrata, porque, pela primeira vez, a ciência tem dados concretos, imagens reais, espectros químicos detalhados, mostrando que a diversidade planetária do universo é simplesmente impressionante e que em algum canto desse cosmos talvez já exista algo esperando para ser descoberto. O impacto do JWST foi tão grande que ele já está obrigando os cientistas a repensarem várias ideias que pareciam sólidas sobre como o universo funciona. Uma das maiores surpresas até agora foi encontrar galáxias muito antigas, lá nos primeiros bilhões de anos, que já tinham uma estrutura madura, cheias de estrelas e até sinais de elementos pesados. Isso não era o que os modelos de evolução cósmica previam. Pelo que se sabia, o universo deveria levar muito mais tempo para organizar tanta matéria, formar galáxias grandes e desenvolver estrelas complexas. Só que o JWST mostrou que, logo após o Big Bang, as coisas aconteceram numa velocidade absurda, muito mais rápido do que qualquer um imaginava. Essas descobertas forçaram a comunidade científica a revisar vários modelos matemáticos que explicavam a formação e evolução das galáxias. O JWST encontrou galáxias consideradas maduras, em épocas onde só se esperava encontrar pequenas nuvens de gás e algumas estrelas dispersas. Isso está levantando dúvidas sobre processos fundamentais, como a própria formação das primeiras estrelas, a eficiência com que a matéria se une para formar objetos massivos e até sobre a quantidade de matéria escura presente nesse período inicial. Se galáxias massivas surgiram tão cedo, pode ser que exista alguma física desconhecida operando no universo primordial, algo que ainda vai render muitos debates e estudos nos próximos anos. Outro ponto em que o JWST está mexendo é no entendimento da matéria escura e da energia escura. Antes dele, os cientistas já sabiam que essas componentes dominam o universo, mas nunca foi possível observar com tanta precisão como elas influenciam o crescimento das primeiras galáxias. Agora, com a resolução absurda do JWST, dá para mapear a distribuição de matéria escura em detalhes, olhando como a gravidade moldou cada galáxia, cada aglomerado, logo nos primeiros momentos do universo. Isso pode trazer pistas valiosas sobre o que realmente é essa matéria invisível e como ela atua na formação da estrutura cósmica.
Da mesma forma, observar a expansão das galáxias tão cedo pode dar novas ideias sobre o comportamento da energia escura e até sobre se ela já teve uma força diferente do que tem hoje. E não para por aí. O JWST já começou a bagunçar teorias sobre as leis da física em si. As primeiras análises de espectros de galáxias e estrelas muito antigas estão sugerindo que talvez, só talvez, algumas constantes fundamentais da natureza não sejam tão constantes assim ao longo do tempo. Isso é um negócio extremamente delicado, porque toda a física moderna depende da ideia de que certas regras nunca mudam. Se o JWST mostrar que mesmo pequenas variações ocorreram lá no passado, isso seria uma revolução completa, forçando a reescrever muita coisa que hoje parece imutável. Cada dado novo vindo do web é olhado com lupa, porque ele pode indicar que o universo primitivo era ainda mais estranho do que a gente imaginava. Outra coisa que ninguém esperava era a quantidade de novas perguntas que iam surgir. O JWST está mostrando um universo muito mais variado, com galáxias de todos os tipos, tamanhos e formas, inclusive estruturas que ninguém sabia explicar. Isso já está derrubando certezas sobre a ordem e a simplicidade do início do cosmos. Tem galáxia que parece ser muito mais antiga do que deveria. Tem aglomerado que desafia o entendimento de como a matéria se junta tão rápido. Tem até sinais de buracos negros supermassivos em épocas em que era impossível existir algo assim. Cada descoberta parece puxar outra dúvida, mostrando que quanto mais fundo se olha, mais complicado e surpreendente o universo fica. O JWST está abrindo portas para revisões profundas em praticamente todos os campos da astrofísica. O estudo da evolução das galáxias está mudando. O entendimento da matéria e da energia escura está sendo questionado e até as leis da física estão passando por um novo teste. No fundo, o que ele mostrou é que, por mais avançadas que fossem as nossas teorias, o universo real sempre é mais complicado e surpreendente. O web não só está respondendo perguntas antigas, mas está criando novas perguntas, mostrando que o caminho da ciência é sempre cheio de reviravoltas e que a busca pelo entendimento do cosmos nunca para. O universo, com o JWST, ficou maior, mais misterioso e ainda mais fascinante. O JWST virou o jogo da astronomia, mostrando que o universo é mais rápido, diverso e misterioso do que qualquer um esperava. Cada nova descoberta derruba certezas antigas e abre perguntas inéditas, deixando claro que a ciência nunca para e o cosmos guarda segredos muito além do nosso alcance atual. O enigma da matéria escura. Fale um pouco sobre quando ela foi teorizada e o porquê. Lá pelo começo do século XX, ninguém estava pensando muito em matéria escura, porque parecia que tudo que existia no universo era aquilo que a gente via: estrela, planeta, gás, poeira, aquele brilho bonito no céu. Pronto, estava tudo certo. Só que aí, quando a tecnologia foi melhorando e os telescópios começaram a mostrar mais detalhe, o pessoal começou a perceber umas coisas bem estranhas no comportamento das galáxias. Foi aí que nasceu uma pulga atrás da orelha dos astrônomos, porque parecia que tinha alguma coisa que não batia nas contas. O primeiro cara a levantar mesmo essa suspeita foi o suíço Fritz Zwicky, nos anos 1930, estudando um grupo de galáxias chamado aglomerado de Coma. Zwicky era um desses cientistas meio malucos, que não tinha medo de falar umas ideias estranhas. Ele estava olhando a velocidade das galáxias dentro desse aglomerado e percebeu que elas estavam se movendo rápido demais para a quantidade de matéria visível que tinha ali. Ou seja, do jeito que ele calculou, se só tivesse o que a gente via, aquelas galáxias já tinham voado para longe, o aglomerado já teria se despedaçado fazia tempo, mas não, estava tudo junto, tudo amarrado ali, parecendo que existia uma força invisível segurando o pessoal no lugar. A Zwicky foi lá e cunhou um termo que hoje todo mundo conhece, matéria escura. Ele chamou de Dunkel Materie, em alemão, porque para ele tinha que existir uma grande quantidade de matéria que não emitia luz, não brilhava, não fazia nada que desse para ver, mas que tinha massa, tinha gravidade.
e era isso que mantinha o aglomerado inteiro preso. Só que naquela época ninguém deu muita bola para isso. O pessoal achou meio estranho, mas ficou por isso mesmo, até porque as medições eram difíceis, a tecnologia não era grande coisa, e Zwick também era um cara conhecido por exagerar um pouco nas teorias. O tempo foi passando e essa suspeita foi ficando meio esquecida, só que de vez em quando outro cientista esbarrava no mesmo problema. Sempre que alguém ia calcular a quantidade de matéria em algum sistema gigante, como uma galáxia ou um aglomerado, dava esse desencontro. O que aparecia não era suficiente para explicar a força gravitacional observada. Era como se o universo estivesse cheio de alguma coisa invisível, um tipo de fantasma cósmico, mas ninguém tinha certeza se era erro de cálculo, se era alguma física nova ou se realmente existia essa tal matéria escura. Mas o ponto principal mesmo, cara, foi essa observação inicial. O movimento das galáxias simplesmente não fazia sentido se a gente contasse só com o que podia ver. Imagina uma galáxia como a Via Láctea. As estrelas que estão na ponta giram em torno do centro, certo? Pela física clássica, essas estrelas deveriam girar mais devagar, porque quanto mais longe do centro, menos massa teria para puxar elas. Só que já naquela época, nos grandes aglomerados, dava para perceber que não era bem assim. E essa diferença ficava ainda mais gritante nos grupos de galáxias, onde a gravidade tinha que ser muito maior para segurar tudo junto. Se tivesse só a matéria visível, já tinha desmontado tudo. O detalhe curioso é que, para a época, essa ideia de matéria escura era muito esquisita. Era praticamente pedir para a galera acreditar em algo que ninguém nunca tinha visto, nem fazia ideia do que poderia ser. Mas a física é meio cruel nesse ponto, porque quando a matemática não bate, você precisa arrumar uma explicação. Não dava mais para ignorar que tinha algo muito estranho no universo, algo que não emitia luz, não brilhava, não aparecia em telescópio nenhum, mas estava lá, segurando tudo como se fosse uma cola invisível. Então esse primeiro momento do enigma da matéria escura é meio isso, sabe? A galera olhando para o universo, achando que estava entendendo tudo, e de repente alguém mostra que tem muito mais coisa ali do que o olho consegue enxergar. O universo não era só aquele espetáculo de luz e cor. Tinha um lado oculto, um lado que ninguém sabia explicar, mas que era fundamental para que tudo existisse como existe. E isso, de certa forma, mudou completamente a forma como a ciência passou a enxergar o cosmos, porque agora não era só uma questão de olhar, mas de tentar descobrir o que realmente mantém o universo unido. Foi só algumas décadas depois, já ali pela década de 1970, que a história da matéria escura voltou a ganhar força de verdade, porque as evidências ficaram muito mais claras. E aí entra uma das personagens mais importantes dessa história toda, Vera Rubin. Ela era uma astrônoma americana que, junto com seu colega Kent Ford, resolveu estudar o movimento das estrelas dentro das galáxias, principalmente aquelas galáxias em espiral, que tem um formato bem definido e fácil de analisar. O que eles fizeram foi basicamente medir a velocidade de rotação das estrelas a diferentes distâncias do centro da galáxia. A expectativa, de acordo com a física clássica, era que as estrelas mais distantes girassem mais devagar, porque conforme você vai se afastando do centro, tem cada vez menos massa para puxar essas estrelas. Só que, para surpresa geral, não foi isso que aconteceu. O que Vera Rubin descobriu foi que, nas bordas das galáxias, as estrelas estavam girando rápido demais. A velocidade simplesmente não caía. Ela se mantinha praticamente constante, mesmo em regiões onde quase não tinha estrela visível. Isso foi um choque, porque se só existisse a matéria que a gente conseguia ver, não tinha força suficiente para manter tudo aquilo girando junto. Era como se tivesse uma massa enorme, invisível, espalhada ao redor das galáxias, criando um halo de gravidade extra, um tipo de estrutura que não emitia luz, não absorvia, não fazia nada além de influenciar as estrelas pela gravidade. Não era um efeito isolado. Ela viu isso em várias galáxias diferentes, em dados repetidos com medições cada vez mais precisas. Essas tais curvas de rotação das galáxias, que eram para cair igual a curva dos planetas no sistema solar, acabaram ficando quase planas, como se houvesse uma mão invisível acelerando tudo lá na periferia das galáxias.
O impacto disso na comunidade científica foi gigante, porque era uma evidência direta, observável, de que as leis que a gente conhecia precisavam de uma explicação nova. Não dava mais para fingir que o universo era feito só de matéria comum, aquela matéria dos átomos, das estrelas, dos planetas. Tinha que ter algo a mais. E aí, a teoria da matéria escura começou a tomar forma de verdade, virou quase um consenso. Era a única explicação que fazia sentido diante das observações. Só que o detalhe curioso é que ninguém fazia ideia do que era essa matéria escura. Podia ser um monte de objetos pequenos, como planetas frios, anãs marrons, buracos negros pequenos. Podia ser alguma partícula totalmente nova, nunca detectada. Mas o mais importante era entender que ela não interagia com a luz, não emitia radiação nenhuma, só exercia gravidade. A partir dali, a busca pela matéria escura se tornou um dos principais focos da astrofísica. Começaram a surgir várias hipóteses, experiências e experimentos tentando encontrar algum sinal desse componente invisível do universo. Mas naquele momento, o principal mesmo era aceitar que existia esse enigma e que ele era parte fundamental do universo. Sem matéria escura, nada do que a gente observava fazia sentido. Galáxias não ficariam estáveis, estruturas grandes não se formariam, o universo não seria como é. Ela não era só um detalhe, era uma peça central. Outro ponto interessante é que à medida que as observações foram ficando cada vez mais sofisticadas, com telescópios maiores e melhores instrumentos, as evidências só aumentaram. Começaram a observar galáxias cada vez mais distantes, aglomerados de galáxias, e sempre dava a mesma coisa. As contas não fechavam. A gravidade era muito mais forte do que se podia explicar só com matéria comum. E isso não era um erro de cálculo, era uma regularidade, uma assinatura universal. Então, se antes era só uma suspeita, agora era praticamente uma certeza. No fundo, foi esse trabalho de Vera Rubin e outros pesquisadores dessa época que consolidou a ideia de matéria escura como uma parte fundamental do universo. O conceito saiu do campo da especulação e virou parte do modelo padrão da cosmologia. A ciência teve que se curvar aos fatos. Existe algo invisível, algo que não sabemos o que é, mas que está ali guiando o destino das galáxias e desenhando a estrutura do cosmos. E a partir dali a busca virou outra. Não mais se ela existia, mas o que? Afinal de contas, ela era. Depois que a ideia da matéria escura virou consenso, o universo nunca mais foi visto da mesma forma. De repente, tudo que era observado tinha uma camada extra de mistério, porque agora se sabia que a maior parte da massa do universo era algo completamente invisível. Só que isso abriu uma pergunta nova e muito mais profunda. Por que a matéria escura é tão importante assim? Por que ela virou esse enigma gigante da astronomia moderna? A primeira coisa que chama atenção é o fato de que a matéria escura não interage com a luz. Isso significa que ela não emite, não reflete, não absorve radiação eletromagnética. Então não adianta apontar telescópio, câmera, nada, simplesmente ela não aparece. É como se ela fosse um fantasma, só que com gravidade. O único jeito de perceber que ela está ali é olhando como ela influencia as coisas ao redor, principalmente pela força gravitacional. Isso faz dela um dos maiores desafios de toda a ciência, porque a gente só vê os rastros, nunca o bicho de verdade. E isso, claro, enlouquece qualquer cientista, porque parece que a resposta está ali do lado, mas não dá para enxergar. Só que mesmo sem ver, a matéria escura ela é fundamental para explicar a estrutura do universo. Quando os astrônomos começaram a simular em computador como as galáxias e os aglomerados se formam ao longo de bilhões de anos, perceberam que se só tivesse matéria comum, as coisas simplesmente não grudavam, as galáxias não ficavam estáveis, não se formavam as grandes estruturas que a gente observa no céu, os aglomerados de galáxias não ficariam juntos por tanto tempo. Era como se faltasse uma cola gravitacional extra para segurar tudo. E aí, quando os cientistas colocaram a matéria escura nas simulações, tudo começou a funcionar direitinho, as galáxias nasciam, cresciam, se agrupavam e o universo virtual ficava igualzinho ao que a gente vê de verdade. Além disso, a matéria escura explica até mesmo a distribuição das galáxias em larga escala. Observando o universo distante, aquele que a gente enxerga quando olha para trás no tempo, dá para ver que as galáxias se agrupam em fios gigantes, formam teias cósmicas, vazios imensos e aglomerados concentrados. É um padrão muito específico
que só aparece se tiver uma quantidade enorme de matéria invisível espalhada por toda parte, criando poços de gravidade que puxam a matéria comum para formar essas estruturas. Ou seja, a matéria escura é a arquiteta do universo, ela é quem desenhou no começo de tudo, onde cada galáxia ia nascer. Outro ponto curioso é que até hoje ninguém faz ideia do que a matéria escura realmente é. Os cientistas sabem que não é feita dos mesmos átomos que formam a gente, as estrelas, os planetas, sabem que não é poeira, não é gás frio, não é nenhum tipo de estrela apagada. Tudo isso já foi descartado porque não tem massa suficiente ou porque, se tivesse, já teria sido detectado de algum jeito. A melhor aposta, até agora, é que a matéria escura seja composta de partículas totalmente diferentes, uma espécie de matéria exótica que só interage pela gravidade. Tem várias candidatas a essa partícula: WIMPs, axions, neutrinos estéreis, cada uma com propriedades próprias, mas até hoje nenhum experimento conseguiu encontrar um sinal direto de nenhuma delas. A busca por essa resposta virou uma verdadeira corrida global, com laboratórios construídos em cavernas profundas, detectores ultrassensíveis espalhados pelo mundo, telescópios tentando captar algum efeito indireto. E nada. Ela continua lá, influenciando tudo, mas sem se revelar de verdade. Isso faz a matéria escura ser considerada o maior quebra-cabeça do universo moderno, porque é algo que todo mundo aceita que existe, mas ninguém sabe o que é. E é ainda mais frustrante porque, ao que tudo indica, para cada quilo de matéria comum, existe 5 quilos de matéria escura no universo. Ou seja, a gente mesmo, tudo que é visível, é só um detalhe, um enfeite pequeno numa realidade dominada pelo invisível. Tem ainda a questão filosófica que mexe com todo mundo. Será que o universo é, na sua essência, algo invisível? Será que a gente só está enxergando a pontinha do iceberg e toda a história real do cosmos se passa nesse lado escuro, silencioso e impossível de observar diretamente? Isso muda completamente a maneira como a gente pensa sobre existência, sobre realidade, sobre a própria ciência. Porque, no fim das contas, talvez a coisa mais importante de tudo, a base de toda a estrutura cósmica, seja algo que a gente só pode deduzir, mas nunca ver de verdade. E enquanto essa resposta não aparece, o universo vai mantendo esse segredo, mostrando pra gente que, por mais que a ciência avance, sempre vai ter um mistério novo para desafiar a nossa curiosidade. A matéria escura segue como um dos maiores mistérios do universo, moldando galáxias e sustentando o cosmos sem nunca mostrar seu verdadeiro rosto. Enquanto a ciência busca respostas, o invisível permanece essencial, lembrando a gente que o universo é muito mais profundo e misterioso do que qualquer olho pode ver.